Fala galera, hoje a gente vai ver força no movimento circular, certo? Então a gente vai ver hoje essa parte que ela é importante para a gente finalizar essa parte de força, né? Que a gente já viu força através das leis de Newton, força de atrito, e agora a gente vai ver a força atuando em um movimento circular. Então, ó, forças em um movimento circular. Então presta muita atenção, que essa aula é importantíssima para a gente finalizar essa parte de força, certo? Então, força no movimento circular, beleza? O nome já diz, né? Toda trajetória circular, ela apresenta duas forças em especial, né? A gente vai representar aqui um movimento circular, certo? Em que eu tenho o centro dessa trajetória, ok? E aqui eu tenho, vou representar uma bolinha aqui, ó, como se fosse uma partícula, certo? Uma partícula aqui, ó. Essa partícula, menino, ela tem uma trajetória circular e ela apresenta duas forças que atuam sobre ela. Uma das forças, a gente vai ter que fazer aqui, ó, o eixo. Um eixo tangencial e um eixo que eu vou chamar de normal. Ok? Então, esse eixo aqui, ó, é chamado de direção normal. Certo? Esse outro eixo aqui é chamado de direção tangencial. Ok? E aí, existem dois tipos de força que a gente vai analisar. Essa força aqui, ó, é a minha força tangencial. Vou colocar daqui a pouco para vocês, ó. É chamado de FT. Daqui a pouco eu vou explicar ela para vocês. Força tangencial. E tem uma força que ela está apontando para o centro aqui da minha trajetória, que é chamada de força centrípeta. Essa ela é importantíssima, viu? Tranquilo? E a resultante dessas duas forças juntas, certo? Somatório dessas duas forças, você vai ter uma força chamada força resultante. Força resultante. Que eu vou colocar destacado aqui, ó. Força resultante, ela está aqui. Ó, força resultante. Tranquilo? E aí eu vou destacar cada uma delas aqui agora para vocês, ó. FT é chamado de força tangencial, ou componente tangencial, né? Os livros chamam também isso. Mas não vamos complicar, vamos chamar de força tangencial. FCP é componente centrípeta, que a gente chama de força centrípeta. Força centrípeta. Ok? E FR é o que a gente chama de força resultante. Força resultante. Ok?
força resultante. Tranquilo? Então a gente tem a força tangencial, que tangencia a trajetória, né? Força centrípeta, o nome já vem de centro, né? De centro, centrípeta. E a soma dessas duas é a minha força resultante, certo? Essa força resultante, tangencialmente, não é? Aliás, desculpa, essa força resultante vetorialmente, ela é dada por quê? Ó? Eu tenho uma soma, ó. Observa que esse vetor ele se encaixa aqui, ó. Esse vetor aqui, observa que esse vetor se encaixa aqui. Então você tem a força tangencial mais a força centrípeta como sendo minha força resultante. Ou seja, tangencialmente a gente tem isso aqui, ó, força resultante, tangencialmente não, é vetorialmente. Força resultante é igual a força tangencial mais a minha força centrípeta. Ok? Aqui eu tenho essa expressão, no caso aqui a soma vetorial, certo? Se eu quiser calcular o módulo dela, menino, o módulo dela, como é que eu calculo o módulo? Perceba que uma coisa importante aqui, ó, essa força centrípeta e essa força tangencial sempre formam um ângulo de 90 graus, certo? Sempre formam um ângulo de 90 graus. Se você observar a força tangencial aqui, ó, e a força centrípeta, esse ângulo é de 90, força resultante é como se fosse o quê? A minha hipotenusa. Em módulo, a gente tem isso aqui, ó, força resultante, nesse caso aqui, ó, é a raiz quadrada de quem? Da minha força tangencial ao quadrado mais a minha força centrípeta ao quadrado. Então isso daqui, ó, vetorialmente a gente tem isso, ok? Aliás, o módulo dela, né? O módulo vetorialmente a gente tem isso aqui, ó, soma vetorial, e aqui a gente tem um módulo, o módulo da força resultante. Tranquilo? Até agora, super fácil isso aí, né? E aí a gente vai estudar agora, mais aprofundadamente, né? De forma aprofundada, cada uma dessas forças aqui, a força tangencial e a força centrípeta, certo? A força tangencial, menino, então copia isso aí pra gente ver força tangencial aqui, ó. Força tangencial, FT. Gente, a força tangencial, a função dela é, no caso, mudar a intensidade, né, a intensidade do vetor velocidade, certo? Ela varia a intensidade do vetor velocidade, certo? Então, essa é a função da força tangencial. Então, se a gente tem aqui, ó, por exemplo, se a gente tem uma trajetória qualquer, essa trajetória aqui é uma trajetória circular, e essa partícula ela está descrevendo essa trajetória. O centro é mais ou menos por aqui, e aí a gente tem o seguinte, ó, a gente tem a força tangencial atuando para cá, certo? Força tangencial, ok? A gente tem uma aceleração que atua nessa direção, que é a minha aceleração tangencial, ok? E essa partícula aqui, a gente vai atuar sobre ela a minha segunda lei de Newton, né? Ó, a segunda lei de Newton. Lembra? Força, nesse caso aqui, ó, é a massa vezes quem? Vezes a aceleração, não é? Só que nesse caso aqui, a minha aceleração
tangencial, ó, a minha aceleração tangencial, deixa eu colocar aqui, ó, a minha aceleração tangencial, ela é igual à minha aceleração escalar. Lembra disso? Aceleração escalar? Ó, aceleração escalar. Então, nesse caso aqui, ó, essa força tangencial, ela é dada pela massa vezes quem? Vezes a aceleração tangencial, certo? Em módulo, a gente tem isso aqui, ó, a força tangencial em módulo é igual à minha massa vezes a minha aceleração tangencial. Só que a minha aceleração tangencial nesse aqui é igual à minha aceleração escalar. Então eu já posso colocar ela aqui, ó, representado como um módulo aqui, ó. Então a minha aceleração tangencial é dada por essa expressão aqui, ó, que é justamente da segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes quem? A aceleração. Então, se você tiver a massa e tiver a aceleração, nesse caso aí, a aceleração tangencial, que é a mesma coisa da aceleração escalar, nessa situação, a gente tem, nesse caso, a gente tem como calcular a força tangencial, certo? Tem como calcular a força tangencial, tranquilamente aí, certo? Então, força tangencial, o que é que a gente pode explicar dela? Ela tangencia o movimento, ela é tangente à minha trajetória, certo? Ela é aplicada através da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, força, segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, força tangencial, massa vezes aceleração tangencial. Só que a aceleração tangencial, ela é igual à aceleração que? A aceleração escalar. Então, eu posso colocar ela aqui, ó, fazer uma dedução aqui, que a força tangencial é a massa vezes quem? Vezes a minha aceleração escalar. O módulo dela, né? Não esquece disso, isso aqui a gente está trabalhando com módulo, certo? Tranquilo? E aí, o que é importante você destacar para o movimento, de uma força tangencial? Existem dois tipos de movimento, né, que a gente pode analisar o que é que ocorre com a força tangencial. Quando o movimento é acelerado, ó, movimento acelerado. Quando o movimento ele é acelerado, nesse caso aqui, menino, a gente vai ter o seguinte, ó, movimento acelerado. Observa o que é que vai ocorrer aqui, ó. Eu tenho essa trajetória, né, que aqui é circular, a partícula está aqui, né, fazendo essa curva aqui, né, e aí nesse caso, ó, o centro está mais ou menos por aqui, né, aí a gente tem o seguinte, ó, quando a gente tem um movimento que é acelerado, eu tenho, nesse caso, essa partícula indo nesta direção aqui, né? Então ela está fazendo esse trajeto, esse sentido de movimento. Eu tenho a minha força tangencial aqui, o nome já diz, né? Tangencial, tangenciando a minha trajetória, certo? E eu tenho o vetor velocidade, ó. O vetor velocidade, ó, ele está aqui, ó, vetor velocidade, ó. Vetor velocidade, certo? Então ela está fazendo essa trajetória aqui, ó, esse movimento, força tangencial e velocidade. O que é que a gente conclui quando a gente tem um movimento acelerado? Em todo movimento acelerado, nesse caso aqui, ó, a gente pode constatar que a força
tangencial, o vetor dela, né, da força tangencial e do vetor velocidade, certo? Tem mesmo sentido. Tem mesmo sentido. Ok? Então, movimento acelerado aí, ó, a gente já tem essa parte aí inicial, né, do nosso papelzinho aí, que serve como quadro, né? Copia, certo? Eu passar para outra página. Então, aí a gente tem movimento acelerado. Vamos ver agora o que ocorre quando a gente tem um movimento retardado, certo? Então, dá uma pausa aí no vídeo, copia para a gente ver outra parte, certo? Ó, quando a gente tem, deixa eu só entrar aqui, passar, organizar aqui, né? Organizar, amiguinho. Isso aqui vai ficar perfeito para vocês, ó. Quando a gente tem um movimento retardado, vamos lá, movimento retardado. Quando a gente tem um movimento retardado, o que é que acontece aqui, ó? Movimento retardado. Aí eu vou fazer aquela mesma trajetória, né? Uma trajetória o que? Circular, é isso? Uma trajetória circular. Ok? E aqui a nossa partícula se movendo nesse sentido aqui, ó. Se movendo nesse sentido. Ok? E aí essa partícula, nesse caso, quando o movimento é retardado, é como se ele tivesse o quê? Freando, né? Diminuindo o módulo da velocidade. Então, nesse caso, o vetor velocidade aqui, ó, ele continua estando para lá, né? O vetor velocidade continua estando para lá, ó. Mesmo sentido do meu movimento, ó, o vetor velocidade. Mas, o que é que acontece com a força tangencial? Ela é contrária. Ela é contrária, ela é tangente aqui, ó. Ela é tangente, mas ela é contrária ao meu movimento, certo? Então, o que é que a gente pode dizer aqui quando o movimento é retardado? A gente pode dizer isso aqui, ó. Que Ft, o que é Ft? Força tangencial. E a velocidade vetorial, V, né, tem nessa situação aqui sentidos opostos, amiguinho. Tranquilo? Sentidos opostos. Beleza? E uma observação para a força tangencial. A gente pode dizer o seguinte, ó. Observação para uma força tangencial. A gente pode dizer o seguinte, ó. Nos, né, movimentos MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. E MCU. O que é MCU? Movimento circular uniforme, certo? Vírgula. A força tangencial é nula, zero, ok? Então nesse caso aqui, ó, a força tangencial ela é igual a zero, certo? O módulo dela aqui, zero, nula,
não existe força tangencial nesses dois tipos de movimento, MRU e MCU, movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme. Tranquilíssimo aí, amiguinho, beleza? Ok, vamos agora para a força centrípeta. Força centrípeta. Vamos ver o que é uma força centrípeta. Ok? O nome já diz, né? Componente centrípeta. Então aqui, ó, força centrípeta. Ok? A força centrípeta a gente sabe que é FCP, né? Força centrípeta. Então, vamos lá, né? Estudar ela agora, né? Ela é mais importante. O movimento circular, ela é a mais importante, ok? Então, vou fazer um desenho aqui, né? Uma velha bolinha. Aqui, ó. Representando o movimento circular. Certo? Aqui é o centro, né? O centro dela. Tranquilo? Eu vou representar a bolinha, a partícula, nesta posição aqui, ó. Nesta posição, ela está aqui, né? A nossa partícula. E aí ela tem uma velocidade tangencial, né? A minha velocidade tangencial, que a gente chama de V aqui, né? Apertadinha, mas dá pra ver, né? A velocidade nesse caso. E eu tenho a minha força centrípeta apontando aqui, ó, para o centro, ó. Força centrípeta, o nome já diz, né? Força centrípeta. Com ela aqui. E a partícula está em esse movimento, né? Importante, velocidade e força centrípeta são sempre perpendiculares, beleza? Tranquilo? E aí eu tenho, ó, aqui também o raio, né? O raio dessa minha trajetória. E aqui é o centro, né? Então vamos lá, o centro é isso aqui. Então a gente tem o seguinte, ó. Para a gente estudar isso aí, a força centrípeta, essa trajetória que ele está tendo aqui, né? Que é uma trajetória circular. Então, em toda a trajetória circular, né, você vai ter uma força centrípeta, certo? Então, nesse caso, qual a direção dela? Vamos estudar aqui, ó. Dá para fazer no cantinho aqui? Dá, acho que dá, né? Direção. Amiguinho, direção de uma força centrípeta. Coloca aí, ó. Anota aí, ó. É sempre radial. Que danado é isso, professor? Calma. É sempre radial. Radial é que está na direção do raio. Certo? Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Direção radial. Direção radial. Ou seja, do raio. Certo? Tranquilo isso? Então, essa primeira característica da força centrípeta. Outra característica da força centrípeta, que a gente vai anotar aqui, ó. Ganhar espaço, né? É o sentido dela. Sentido. O sentido da força centrípeta aponta sempre para o centro. Então, essa é outra característica da força centrípeta. A direção dela radial,
radial ou normal, viu? Os livros chamam normal, mas é sempre na direção do raio. Não complica não, amiguinho, beleza? E a intensidade ou módulo, vou colocar aqui, ó. Intensidade. O que é intensidade? Intensidade é o valor dela, né? Quanto ela vale. Então, a intensidade, amiguinho, ela é dado, intensidade ou modo, é dado por essa expressão aqui, ó. Força centrípeta. Aqui tem uma massa, né? Esqueci de colocar aqui, uma massa da partícula. É dada pela massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, essa expressão, ela é importantíssima para você, ok? Então, a força centrípeta, anota aí, ó. Ela é dada por essa expressão aqui. Expressão muito importante. Ok? Tranquilo? E aí, ó, tem uma observação, né? A gente pode destacar, né? De força centrípeta. Qual é? Vamos lá, vou colocar aqui a observação. Observação. Vamos lá. Observação. É o seguinte. Nos movimentos M, R, U. O que é M, R, U? Movimento retilíneo uniforme. E M, R, U, V. O que é M, R, U, V? Movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? A força centrípeta é nula. É nula. Ou seja, a minha força centrípeta é igual a zero. Isso quando a gente tiver qualquer movimento retilíneo, seja uniforme ou seja uniformemente variado. Por que isso? Por que, professor? Por que, professor? Por quê? Porque, gente, veja só. Nesse caso aí, ó, o raio em um movimento retilíneo, não vou perder muito tempo com isso. A gente tem, por exemplo, se a gente tiver uma trajetória que ela é circular e o raio, nesse caso, tende para o infinito, não é? Então, todo movimento retilíneo, o raio dele é praticamente infinito. Então, quando você coloca aqui, ó, um raio muito grandão, essa força aqui, quando eu dividir, por exemplo, imagine que isso aqui, ó, m vezes v ao quadrado de, sei lá, 30. E embaixo um raio bem grandão, tipo 400 milhões. Então, quando você divide isso aqui, ó, sei lá, 40, 50 por 400 milhões, então dá praticamente o que? Zero, né? Tende para zero. Tranquilo? Tranquilo essa parte aí? Então copia essa segunda parte aí, né? Que tá representando o movimento retardado, a força centrípeta, e aí vai. Beleza? Super fácil isso aí, né? Até agora tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Ok? Copia, dá um print, né? Dá uma pausa aí pra gente ver mais. Ok? E aí a gente vai ver algumas aplicações, né, da força centrípeta, que é muito importante. Veja, essas aplicações que eu vou ver agora não são fórmulas, são
aplicações, certo? Então vou virar a página aqui, né? Vou virar a página para a gente colocar agora aplicações da força centrípeta. Ok? Deixa eu ajeitar isso aqui mais uma vez. O nosso quadro, né? Nosso quadro de papel. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho agora aplicações. Aplicações da força centrípeta. Então, essas aplicações da força centrípeta, amiguinho, que a gente vai ver aqui, elas são fundamentais para você determinar as forças que atuam quando a gente tem uma trajetória circular. Isso é muito importante, certo? Então, por exemplo, eu vou começar, né, com a mais simples, que é a lombada. Sabe o que é a lombada? Sei, professor. Meu bairro está cheio de lombada. Pronto. É isso mesmo. Lombada. Não é lambada, não. É lombada, viu? Olha, vamos lá. Aí eu tenho aqui o seguinte, ó. Imagine uma lombada aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui. Uma lombada. Dançando lombada. Dançando lombada. É lombada. É lombada, viu, gente? Então vamos analisar isso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um carrinho aqui em cima. Lapa de lombada, né? Mas é só para destacar mesmo, entendeu? Eu fiz o desenho deste tamanho aí, certo? Então, quais são as forças que agem nesse carrinho aqui, ó? Quais são as forças que agem nesse carrinho? Existe a força normal, que é para cima. Olha a força normal aqui, ó. A força que a superfície exerce sobre o corpo, então a normal é para cima. Existe a força peso, que é para baixo, ó, peso dele, ó. Certo? Aí, por exemplo, eu quero determinar a minha força, minha componente centrípeta aqui, ó. Então, força centrípeta nesse caso aqui, ó, vai ser quem? As que está apontando por centro, ó, duas forças de sentidos opostos, o que é que a gente faz? Subtrai. Quem é a maior? A que está apontando para o centro, que é o peso. Quem é a menor? A que não está. Então, é sempre as para dentro, menos as para fora. Então, quem é que está apontando para dentro? Para o centro, quando eu falo, né? Para dentro, para o centro. É o peso. Então, vai ser a força centrípeta, nesse caso, duas forças de sentidos opostos subtrai. Então, vai ser, ó, peso menos quem? Menos a normal. Isso é fórmula? Não, isso não é fórmula, não. Isso aqui é só para a gente treinar situações em que a gente vai se deparar com a força centrípeta e precisa aplicar quando tiver várias forças atuando sobre um corpo. Entendeu? Então, isso daqui, ó, é a minha força centrípeta. Peso menos normal. Tranquilo? Outra coisa, outra situação, né, que a gente pode se deparar é que eu vou chamar aqui de depressão. Sabe o que é depressão? Meu Deus do céu. Imagina que é depressão nessa quarentena. Ai, ai. Vamos lá. Depressão. Então, depressão é isso aqui, ó, gente. É o contrário da lombada, né? Entendeu? A lombada para cima, a depressão é para baixo. Como já diz, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma depressão. Então, é como se fosse no fundo do poço, né? Então, nesse caso, ó, o carrinho vai estar lá embaixo. O carrinho vai estar lá embaixo. Aqui é o centro. E aí a gente vai ver as forças que atuam sobre esse carrinho. Qual é? Força normal para cima. Força peso para baixo. Certo? Tu notou uma coisa que eu sempre boto os vetores aqui, ó,
quando um é maior do que o outro, ó, por exemplo, isso aqui é menor, então o tamanho dele é menor. Isso aqui é maior, o tamanho dele é maior. Agora o contrário aqui, ó. Esse daqui, ó, está apontando para o centro. Ele é maior do que o peso. Então, olha o tamanho dele aqui, ó. O tamanho dele comparado, deixa eu aumentar aqui. O tamanho dele comparado com o tamanho do peso, né? Então, ele é maior. Então, mais uma vez eu vou fazer, ó, as que estão apontando para o centro menos as que não estão. Por quê? Porque essas duas forças têm sentidos opostos. Então, aqui, ó, força centrípeta, nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser, as que estão apontando para o centro é quem? Normal. As que não estão é o peso, então vai ser normal menos o peso. Entendeu, amiguinho? Viu como mudou já aqui? Por isso que não é bom decorar, né? Bom é você aprender, né? Quando você aprende, acabou, você não tem o que fazer, não. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, colocação de força é essencial para essa parte de leis de Newton, né? Envolvendo atrito, envolvendo força centrípeta, tudo isso é importante, ok? Então, vamos fazer outra aí, né? Vamos fazer agora quando atua uma força de, por exemplo, quando não existe força de tração, né? Então, bora ver aqui, ó. Força, ou simplesmente tração, né? Força de tração. Quando existe a força de tração, nesse caso aqui, a gente pode representar essa força de tração. Geralmente a gente representa as questões que caem, elas são aplicadas em duas posições. Uma na parte maior, na parte do topo, né, da circunferência, e a outra na parte inferior, na parte mais baixa da circunferência. Então aqui eu tenho o meu centro, né, o centro da trajetória. E aí eu tenho, ó, duas situações, ó. Quando a bolinha estiver aqui, quando a bolinha estiver aqui, certo? Coloquei essas duas situações aqui, ó. Então, nesse caso aqui e nesse caso aqui. Então, vamos supor que essa bolinha esteja nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, ok? E aí eu vou fazer mais o seguinte aqui, ó, para melhorar mais a situação, né? Vamos dizer que isso aqui é ponto A e vamos dizer que isso aqui é ponto B, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou começar em A. Quais são as forças que atuam sobre essa bolinha aqui? O peso dela para baixo. Olha o peso dela aqui. E a força de tração, veja, como se a força de tração estivesse puxando para cima, né? Então aqui está a força de tração. Força de tração aqui. Tá vendo? Então quem é a minha força centrípeta no ponto A? Então força centrípeta, vou colocar aqui, ó, em A. Nesse caso vai ser quem? Quem está apontando para o centro? É a tração. Quem não está? O peso. Duas forças sentidos opostos, de trás. Então vai ser tração menos quem? Menos o peso, né? Menos o peso. Então aqui, amiguinho, a gente tem mostrado como deveria calcular, né, a força centrípeta nessa situação aqui. Ok? Aqui está essa situação. Bora ver outra situação, né? Quando estiver lá em cima agora. Quando estiver lá em cima, vamos aplicar as forças. Força de tração, ó. Como se o fio estivesse puxando para baixo, né? Aqui, ó, existe a força de tração aqui, ó. Amiguinho, força de tração aqui. Força peso para baixo. E aí, veja o que é que acontece, né? Nesse caso, todas as duas estão apontando para o centro. E agora, professor? Não tem problema. Quando a gente tem duas forças no mesmo sentido, a gente não soma esses vetores, é o que a gente vai fazer agora, ó. Todas as duas estão apontando para o centro, eu vou somar. Então, a força centrípeta no ponto B vai ser, nesse caso aqui, a tração mais quem? Mais a força peso. Mais a força peso. Então, ó, eu já determinei aqui a minha força centrípeta. Ok? Super
fácil, né? Super tranquilo aprender física, né? Estou mostrando para tu que física não é difícil não, né? Só é tranquilo. Uma coisa importante também é você fazer resumo. A teoria ela é fundamental, gente. Veja que toda aula que eu começo com vocês, eu começo dando a teoria, o embasamento, para depois fazer as questões, né? Tranquilo? Beleza? E aí, o último caso, será que dá para fazer aqui? Eu acho que dá. Que eu vou falar aí é sobre Globo da Morte. Né? Letra B aqui, ó. Outro caso aqui, ó. Globo da Morte. Virgem Maria. É mais quem fala, não é? É facinho. Ó, Globo da Morte. Vou fazer a velha circunferência de novo aqui, para a gente analisar o que é que vai acontecer. Certo? Então, o globo da morte todo mundo já sabe, né? O globo da morte é aquele globo em que fica aquelas motos, né? Ficam girando assim rapidamente, né? Né? Aí, nesse caso, o globo da morte, o que é interessante para a gente é quando a moto chegar na parte lá de cima, ó. Quando ela chegar aqui em cima, certo? Quando ela chegar aqui em cima, eu vou representar a moto como um carrinho aqui, ó, que é mais fácil você representar aqui, ó, um carrinho aqui, certo? Então, esse carrinho, quando chegar lá em cima, ele vai ter o seguinte, ó, ele vai ter o seguinte: as forças que atuam sobre ele, deixa eu dar uma agitada aqui, para clarear mais, né? Porque senão no vídeo aparece muito claro. Então aqui eu tenho o globo da morte. Vocês vão ver que é muito fácil isso, gente. Só é uma expressãozinha que a gente vai usar e cai questões sobre isso, viu? Então, o globo da morte, a gente tem isso aqui, certo? Então, ó, o globo da morte, o que é importante da gente é a gente determinar essa velocidade quando ele chega aqui, ó. Essa velocidade aqui é chamada de velocidade mínima, certo? Velocidade mínima, ok? A gente vai calcular essa velocidade mínima agora. E aí, quando ele chega lá em cima, né? Lá em cima, no topo mesmo, quais são as forças que agem sobre ele? Existe a força normal, que é para baixo, e existe a força peso, que também é para baixo, certo? Só que, quando ele chega lá em cima, ele já está com a tendência de cair, né? A velocidade dele é tão pequena que essas rodas aqui não estão encostando nessa parte, nesse piso superior aqui, do globo da morte. Então, a normal tende a zero, exatamente, a normal tende a zero. Então, quem vai ser a minha força centrípeta? Veja, a minha força centrípeta vai ser a força normal mais o peso. Só que a normal tende a zero. É praticamente zero. Então vamos descartar ela, né? Força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado, não é? Dividido por quem? Dividido pelo raio. E o peso é dado por quem? A massa vezes quem? Vezes a gravidade. Posso cortar aqui, ó, a massa com a massa. E aí, ó, esse R, vou multiplicar pelo G, vai ficar V ao quadrado é igual a R vezes G. Aqui tá a potenciação, passa para o outro lado a raiz, aí vai ficar, ó, V, no caso aqui vai ser velocidade mínima, né? Eu vou colocar aqui, certo? Dá para entender. Isso aqui é velocidade mínima. Ok? Isso aqui é velocidade mínima. Certo? É igual a raiz quadrada de quem? De R vezes G. E aí a gente finaliza a nossa teoria de força no movimento circular. Ok? Super fácil, né? Então, essa parte aqui de força
força do movimento circular, certo? No globo da morte, a velocidade mínima só é você calcular a raiz quadrada do seu RG. Acabou-se. Né? Não tem nem o que fazer. É super fácil você decorar isso, né? Então aí está a parte, né? A parte 4, né? do nosso 3 ou 4, sei lá, do nosso quadro aí, para que você copie isso aí tudinho e fique fera. E daqui a pouco, no próximo vídeo, eu estou voltando com exercícios, ok? Aguarda aí que tem um vídeo 2 que eu vou trazer questões maravilhosas para a gente resolver, certo? Vamos lá para o vídeo 2.